A gente só vai falando, depois a gente bota uma cena zoada na introdução. Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui. Hoje mais uma vez com o Dani, não aguento mais trazer Beleza, gente. ele pra cá. E agora pra falar sobre Teocrasília, que já tem um tempo que eu quero falar disso aqui, mas enfim, por motivos de correria de fim de ano não deu pra fazer antes. Então vamos dissecar Teocrasília. Antes de começar, fala para as pessoas quem é você. Bom, eu sou o Denis Melo, sou figurante aqui do canal do Rafa, tô brincando. Eu faço história em quadrinho, sou autor do Belladonna, que tem um vídeo dissecando aqui no canal, a gente fez lá na França. É um vídeo muito engraçado, inclusive. É um vídeo legal, foi um dia muito especial. Inclusive foi o dia que a gente vai retratar no próximo trabalho. Exatamente. A gente vai fazer um livro junto esse ano sobre aquele dia. Vai ter o momento da dissecando, inclusive. E, enfim... Depois do Belladonna, que infelizmente é um livro meio raro, meio difícil de achar hoje em dia porque está esgotado, mas é o webcomic, você consegue acessar aí, tem link lá aqui no Dissecando Belladonna. E logo depois, na verdade uns 2 anos depois do Belladonna, eu fui para a França, onde a gente estudou junto, em Angoulême, para trabalhar no Teocrasília, que está conosco aqui hoje para ser dissecado. Na verdade, um pouco antes de viajar, eu lancei o primeiro spin-off, que é um prólogo do Teocrasília. É um jornalzinho bem interessante, a gente vai falar depois sobre alguns spin-offs que rolaram, mas o principal é dissecar o livro. E é um livro grossinho, tem quantas páginas? Tem de quadrinhos 120. Bastante São coisa. 4 capítulos de 30 páginas cada. E na verdade Teocrasília é uma série, né? Ele não fecha aqui nesse livro. Na verdade esse é o primeiro livro de 6. Eu tentei enxugar mais do que isso, mas foi impossível. E na verdade eu já tenho tudo o que vai acontecer na história toda. Aliás, até um ponto interessante de falar também, né? Sobre. A gente vai chegar nesse ponto. A ponto, gente super desaconselha fazer séries, né? Mas beleza, você puxa umas perguntas então, vamos. Vamos começar então. Então dá um resumão da história, pra quem não conhece. O que é? É verdade. O Teocrasília é sobre um futuro próximo e distópico, onde a bancada religiosa consegue estabelecer um regime teocrático aqui. Não vou entrar em muitos detalhes sobre como isso aconteceu, porque pode ser um pouco complexo e desnecessário e spoilerento. Mas esse jornal que eu lancei antes, que eu mostrei aqui agora, que eu lancei antes de ir pra França, ele basicamente conta como a gente chegou da jornada de 2013 até esse regime teocrático plenamente estabelecido. E logo depois a gente lê o livro. Na verdade dá pra ler o livro sem ter lido o prólogo, dá pra ler o prólogo sem ler o livro. Ele funciona sozinho, ele até funciona bem como um exercício de ficção distópica, assim. Mas enfim, o carro-chefe é o livro, né? Então, o livro a gente vai acompanhar a história de 3 protagonistas. 3 protagonistas principais, é péssimo. Não, 3 protagonistas. São 3 protagonistas, o Yuri, a Vicky e o Gambino. O Gambino é um funcionário público, né? Nesse regime louco aí. Ele trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Niterói. E ele vive um pouco amargurado, porque ele não consegue mais fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. O regime traz uma série de proibições comportamentais. O Yuri é um artista plástico que não se conforma com a forma como as coisas estão nesse cenário e ele decide ir para um outro caminho, criar uma nova via de vida. E a Vicky é uma doutora em física que recém voltou de Portugal. E ela tá tendo dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, até porque ela é uma garota muito progressista, liberal. E ela não estava aqui quando o regime se instaurou, né? Então assim, ela não usa as roupas corretas, ela não tem vontade de usar as roupas corretas, ela acompanhou esse processo de muito longe, né? Então ela tem muita dificuldade de se enquadrar. Então olha só, você fez muitas coisas difíceis ao mesmo tempo. Você está escrevendo uma série que vai levar muitos anos para ser feita, porque são 6 livros desses de 120 páginas. Não façam isso, crianças. Não façam. Você está fazendo uma história que tem 3 protagonistas diferentes, então você tem que ficar transitando entre 3 núcleos, e além disso você vai e volta no tempo também. Sim. Porque é mais um problema. Todo capítulo começa com um flashback, então... mas assim, pelo menos a questão temporal, eu abro cada capítulo com flashback. Eu não sei nem se eu vou manter esse recurso para os próximos livros, isso é uma coisa que eu ainda não tenho convicção. Eu já estou trabalhando, já estou fechando os roteiros do próximo livro, mas esses flashbacks são rápidos e eles ajudam, na verdade, são importantes porque eles complementam
a construção da personalidade do Yuri, que seria talvez o principal protagonista, assim. Então, ajuda a construir a história dele, o passado dele, porque entender o passado dele é importante para entender as ações que ele vai tomar, não só nesse livro, como na continuidade da série. Mas é interessante, assim, sobre trabalhar com vários núcleos. Eu acho que nesse livro eu já consegui, tipo, o livro começa com os personagens num lugar da vida e termina com todos eles em outro lugar. Você tem uma curva de acontecimento grande na vida de cada um. E eu tenho tido feedbacks bem positivos, assim, sobre essa construção de núcleo, né? Porque na verdade tem esses protagonistas. Por que a gente faço questão de falar que tem 3 protagonistas? Porque na verdade tem vários personagens secundários também, né? Então eu tô bem orgulhoso, na verdade, de estar conseguindo, aparentemente, eu acredito, pelo que eu tive de feedback até agora, tá conseguindo trabalhar vários núcleos de forma eficiente. E eu consigo transitar entre cada um, consigo evoluir cada núcleo. É porque a hora que você fala que tem 3 protagonistas, você fala que tem 3 personagens que têm arcos realmente complexos, né? O cara, como você falou, ele começa num lugar e termina em outro. Então, de fato, 3 personagens têm suas vidas modificadas ao longo da história, né? Exatamente. E a ideia é que você crie empatia pelos 3. Mesmo que uma empatia... Você vai até não gostar do cara, mas você entende o cara. Exatamente. Tem um personagem, por exemplo, um desses protagonistas você não gosta muito, você não vai com a cara dele. Sobre a história em si, ela não é panfletária. Eu tenho a minha, enfim, identificação política. E, obviamente, o quadrinho também, ele não é um quadrinho sem voz. Porque nunca não tem como ser. Não existe nada que não tenha política. Mas, ao mesmo tempo, ele não endeusa nada, sabe qual é? Tipo, a gente vai ver... todo mundo fazendo muita merda, na verdade, principalmente na continuidade da série. O ponto é que quando você vive um ambiente muito extremo, a tendência é que todo mundo se extremize e todo mundo comece a cagar no pau, sabe qual é? Uhum. É difícil de controlar, né? Porque é Newton, assim, né? É ação e reação. Quando você sofre determinado tipo de pressão, talvez você não tenha sangue frio o suficiente para se manter passivo. Então, a gente vai ver as pessoas tomando ações que talvez não tomassem num cenário que não fosse tão agressivo, tão extremizado. Esse lance de não ser panfletário é engraçado, porque... Engraçado não, acho que interessante seria uma palavra melhor para descrever isso. Porque, apesar de se passar nesse sistema, nesse contexto de uma ditadura religiosa e tudo mais, a história não é sobre isso. A história é sobre os personagens. E eles só estão inseridos ali, entendeu? Exatamente. Assim, em algum momento da história, não nesse primeiro livro ainda, vai se passear mais sobre o regime em si. Mas esse primeiro livro, por exemplo, ele não entra mesmo nisso. Não aparece ninguém do regime, mas ao mesmo tempo esse cenário é sentido, porque, enfim, afeta a vida das pessoas, né? Isso nos leva ao ponto que a gente estava falando mais cedo, de que antes de escrever isso, você pensou tudo. Então os 6 livros já estão meio que encaminhados. Inclusive, antes de começar a desenhar esse livro, como eu e o Rafael éramos vizinhos lá na França, teve uma noite quando eu escrevi o final da história, porque quando eu fui pra França faltava o fechamento, o último capítulo, né? E aí quando eu escrevi ele, assim, não o roteiro, mas as linhas gerais, assim, eu chamei Rafael, vem cá que eu preciso contar isso. E eu contei tudo o que acontece na história toda pra Rafael. Ele foi o primeiro a saber tudo o que acontece na história. Inspiração. E então, assim, antes de começar a desenhar o primeiro livro, por que eu fiz questão de fazer isso? Primeiro porque antes de começar, de fato, de mergulhar de cabeça na produção de um trabalho tão complexo, vai tomar tanto tempo, eu precisava ter certeza de que ele funciona, pelo menos na minha cabeça, mas em algum nível ele teria que funcionar. Então eu precisava ver essa história toda e também porque, eventualmente, tem coisas que acontecem nos últimos capítulos, no último capítulo, que eu já deixo brecha no primeiro, assim, que tem coisa aqui que passa batida pela galera, mas que, assim, lá no final, caralho, pode crer, isso aconteceu no primeiro livro, então eu queria botar esses anzóis ao longo do quadrinho todo, né, pra o leitor ir fisgando sem nem perceber e no final eu vou puxar, nossa, eu vou puxar essa varinha aí. Eu nunca tinha feito essa analogia. Não, até porque não adianta você querer fazer uma série que você não sabe o final, você tá só escrevendo, porque você tem que pensar em como ela vai acabar, mesmo que você demore muitos anos, entendeu? Sim. Senão acaba virando aqueles mangá filler que não acaba nunca, que a história se perde, entendeu? Geralmente a gente indica a pessoa, principalmente quem tá começando, não começar com um projeto muito grande, tipo uma série
procurar fazer coisas curtas. Eu já zoei muito ele por fazer uma série agora. Pois é, mas assim, dificilmente alguém faz. Até que hoje a gente tem alguns exemplos, tipo, tem o Maiara Annabelle, que tá com vários números já e é muito legal, tipo, os moleques estão conseguindo levar, né? Mas a gente costuma desaconselhar porque, assim, é muito fácil desistir, sabe? É muito fácil desistir, porque eu tenho muita convicção de que eu tenho que contar essa história, eu gosto muito da história, eu entendo que ela funciona, com as pessoas que eu já conversei, que entenderam o contexto da história, curtiram muito a ideia, também acham que deveria rolar, então, assim, isso é uma das coisas que está me levando a encarar esse desafio tão grande. E uma coisa que ajuda muito cara, a partir do momento que eu lancei, as pessoas começaram a ler, ele ainda está muito na minha bolha, a galera que apoiou o Catarse, não tá saindo muito ainda fora do meu alcance direto. Mas a galera que já leu, cara, da maioria eu tive feedback muito positivo, e isso é muito importante também. Numa série desse tamanho, se o primeiro livro tivesse, tipo, falhado na missão de funcionar... A chance de você desanimar... A chance de eu desanimar seria grande também. Então, assim, se você é inexperiente, não arrisque fazer um negócio desse tamanho, porque provavelmente vai ficar uma merda, porque as primeiras coisas que a gente faz não são boas mesmo. Então... Então, mas parece que tô com um chifrinho pequenininho assim. E então é muito fácil, cara, você desistir, sabe? Então é isso, basicamente isso. Bom, então vamos falar, a gente falou sobre a história, sobre o contexto. Antes de começar a dissecar de fato algumas páginas, eu queria falar um pouquinho sobre os filhos que esse quadrinho gerou. Porque você falou sobre... Você lançou isso no ano passado, certo? Aham. Mas ele teve... Nesse um ano que ele tá rolando, você já conseguiu fazer 4 spin-offs. Sim. Tem 4 obras filhas, obras que saíram desse quadrinho. Então fala um pouco sobre isso. O primeiro precedeu ele, né, que foi o jornal, esse prólogo que a gente já mostrou aqui. Isso é um material muito, muito legal. Inclusive eu vou reimprimir agora, porque já tá acabando. Eu imprimi ele em dezembro de 2016. Eu lancei ele na Comic Con de 2016. Então, aliás, é muito interessante o feedback que eu recebo daquilo ali, porque quando as pessoas leem, o processo eleitoral que rolou ali naquele livro é muito similar ao que rolou agora. Então, a continuidade a gente espera que não seja, mas é impressionante quando as pessoas estão folheando assim, eu falo, não, eu fiz em 2016, não é possível, e assim... Previu o futuro. Tem a eleição do Capitão Malenda, enfim. Então, e aí ano passado eu lancei esse livro que eu produzi ao longo de 2016 na França, lá em Angoulême, lancei o livro principal, e na verdade antes do livro principal já tinha saído o primeiro spin-off, que eu desenhei um ano atrás no 24 Horas com o Rafa. Junto comigo. Então, aqui no canal. Quando a gente resolveu fazer 24 horas, eu falei, cara, eu vou fazer um spin-off do Teocrasília. E aí ele se passa entre um capítulo e outro do livro, assim, esse daqui é totalmente desaconselhável que seja lido separado. Porque é spoiler puro. Porque é spoiler puro, mas é aquilo, a gente sorteou o tema e foi a ideia que eu tive. Inclusive, logo depois eu falei, cara, não, os próximos eu vou continuar fazendo spin-off do Teocrasília nos 24 horas, mas eu quero fazer histórias isoladas que mostrem outros personagens, ou minimamente que as pessoas possam ler sem precisar ter lido nada antes, assim a pessoa consegue, enfim, acompanhar a diversidade desse mundo, né, sem precisar ler uma série enorme antes, né. A pessoa pode comprar, e eu vendo a R$10 essas revistas, então é um preço acessível, o cara chega, gostei muito da ideia, mas eu não quero levar esse monte de coisa. O cara pega um quadrinho, beleza. Sim. Já tem uma história ali dentro desse mundo. Foi legal porque a época que você pensou em fazer o Teocrasília spin-off foi a época que eu pensei em fazer os Mesa 44 spin-off. Então agora todo 24 horas que a gente faz, inclusive que a gente fez um agora recentemente, foram a gente fazendo um spin-off um spin-off Mesa 44 e um spin-off Teocrasília. Exatamente. E a ideia é continuar fazendo isso por um bom tempo. Exatamente. Então aí teve esse primeiro Teocrasília Extra. E aí no final do ano passado eu fiz inclusive um catarse para ele. A gente fez o 24 horas em novembro. E aí nasceu o Teocrasília Extra 2. Esse daqui já tem uma história isolada. Porém, ela é isolada, mas nem tanto, Rafael. Porque tem esse outro spin-off aqui, ó. O 3 Anos de Glória. Que ele é basicamente um catálogo do meu Inktober, né? Então, eu fiz um Inktober também dentro do universo Teocrasília. Compilei, mas eles conversam. Porque o quadrinho é sobre uma exposição. E... o catálogo é o catálogo dessa exposição. Não vou dar muitos spoilers sobre isso, porque não é sobre isso, mas é bem interessante. E o momento que foi feito de outubro, processo eleitoral, foi quente. Queria eu ter mais seguidores no Instagram, porque esse projeto merecia muito ter tido um alcance maior, mas
Esse ano eu vou melhorar com as redes sociais. Tá precisando, né? Tá precisando. Vocês podem me seguir. Olha só, que coisa. Olha só, jabazinho de leve. Bom, então vamos de fato pro livro falar sobre algumas páginas específicas, porque é legal que eu acompanhei o processo de produção do Teocrasia do início, assim, eu tava lá junto com ele nas primeiras páginas, e eu vi o nosso orientador lá, o Gerard, dando os pitacos e alterando coisas, e uma coisa que aconteceu no início foi que as primeiras páginas do livro foram refeitas várias vezes. Então fala um pouco sobre isso. Essas primeiras páginas do livro, tipo, eu cheguei lá na França com uma ideia de traço. Inclusive na época eu tava com uma pegada muito do Paul Pope, eu tava curtindo o traço do Paul Pope. Odeio Paul Pope. O traço aqui do jornalzinho, por exemplo, é puxado pra essa influência. Só que chegando lá, cara, o Gerard falou, tá tudo errado, isso tá muito sujo, você precisa mudar isso e tal. Você precisa ser mais sintético, você precisa trabalhar melhor contraste, preto e branco, mais noir, estuda Mignola, estuda o Mazzucchelli e Alex Raymond. E eu falei, não, tá, ok. Peguei um monte de referência, estudei. Alex Raymond é o do Parker? Hã? Alex Raymond é o do Parker? Não, esse é o Darwin Cook. Darwin Cook, pode crer. Não, o Darwin Cook a gente vai... inclusive, vamos falar sobre ele, dei uma chupada nele aqui, mas foi muito bem-vindo. Aquela página cabia muito bem no Teocrasia naquele ponto. Enfim, e aí essas primeiras páginas, elas, cara, eu tive que mudar. A primeira página tem 4 versões, assim. Tipo, e da página final, a arte final dele chegar... Não, muda, faz de novo. Eu, cara, não, faz de novo. Então, assim, as 10 primeiras páginas foram um laboratório. Quando eu consegui chegar nas versões finais dessas páginas, ele falou, ó, isso aqui funciona. Agora mantém. E aí eu consegui manter, não precisei mais de fazer páginas, olha, aprendi a lição. Quando a gente entregava o material para ele, assim, ele analisava cada passo, né? Então, ele pegava os thumbnails, ele devolvia com anotações. Aí depois ele pegava o lápis, ele devolvia o lápis ali, no caso eu fazia... Cheio de post-itzinho. Cheio de post-it, alguns só com sugestão escrita, alguns post-its até com sugestão desenhada de resolução de determinada pose, ou sei lá, uma mão, ou um beijo, e aí um outro ângulo. Era bem interessante isso. E aí, cara, o Gerard, mágico demais. Cara, sempre nos nossos corações. Inclusive, quando a gente voltou da França, o que eu falei, cara, agora a gente tem que ter, assim, o nosso Gerard mental, assim, saca? Porque o que ele falaria pra gente. A gente tem que sempre pensar o que ele falaria. Isso ajuda a gente a, tipo, enxergar talvez uma coisa que não esteja tão boa em determinada página. Enfim, e aí esse início foi refeito algumas vezes. Um ponto interessante que a história tem também é que ela se passa em Niterói, pelo menos esse primeiro volume se passa todo na cidade de Niterói, e eu coloco vários pontos da cidade no quadrinho, assim. Algumas vezes, não necessariamente de forma muito... Clara, não precisa destacar muito, mas é determinada rua que quem é de lá vai reconhecer, sabe qual é? Isso é bom por 2 coisas. Primeiro, porque as pessoas que moram lá vão reconhecer isso, criam uma identidade com a história. E segundo, que vai facilitar a sua vida para criar ambientes coerentes, entendeu? Demais, por exemplo, como eu já sabia alguns lugares que eu queria colocar ali em determinado ponto no roteiro, eu falo, não, isso se passa aqui sei lá, na rua, na Amaral Peixoto, aqui na frente da Caixa Econômica. E aí o que acontece? Eu usava o quê? Google Street View. Olha só, porque eu tava na França, como é que eu não podia ir lá olhar, então não precisa nem Google Imagens, cara. Google Street View, tu vai no lugar que você quiser do mundo e desenha ele, tá ligado? Então foi muito útil aqui no Teocrasia. Não só quando eu tava lá, como mesmo aqui eu continuo fazendo isso. Enfim. Você pode ir até o lugar também. Mas é mais fácil. Não façam isso. Vão até o lugar. Tirem suas próprias fotos. Eu vou... Eu tô sempre passando nesses lugares, então. Porque eu passei muito. Eu vivo muito fora de casa. Outra coisa importante, que você, além de usar a cidade, você usou seus amigos. Cara, isso é uma coisa muito legal. O que acontece? Como uma espécie de atalho e segurança pra mim, eu não criei muitos dos personagens, os protagonistas com certeza, os secundários, alguns secundários também. Eu usei vários amigos meus como base pra isso. Por quê? Porque são pessoas que eu conheço muito bem. Então, eu basicamente me dou o trabalho de pensar, como essa pessoa agiria em determinado contexto, né? Eu conheço
sei lá, o perfil psicológico, o padrão de ação dessas pessoas, e eu consigo imaginar elas dentro desse contexto que eu criei do Teocrasília. Então, claro que não necessariamente elas vão levar essa vida, mas me ajuda a interpretar o poder de reação delas a determinada coisa, a interação de um personagem com o outro, porque não só são meus amigos, como são todos amigos entre si, né? Então, isso me facilitou a construir personagens fortes e bem construídos rápido, e também me ajudou a Personagens singulares. criar pessoas realmente diferentes, porque às vezes é difícil você criar personagem do zero, às vezes tudo pode ficar muito planificado. O que mais acontece é isso, a gente criar personagens que são a gente. Exatamente, e inclusive visualmente isso também foi, providencial pra caramba, porque eu tenho pessoas, então, não sei se você lembra, lá na França, quando eu comecei a fazer estudo de personagem, eu tava usando até aquele caderninho que você me deu de Natal. E aí eu tava usando esse sketchbook onde eu fazia vários esboços de cada personagem. E aí o moleque abriu o Facebook nas fotos dos amigos dele, tá ligado? Ficava stalkeando os amigos pra tirar Exatamente. referência. Então, assim, formato de rosto, modelo de corpo, pra realmente, como são pessoas que são diferentes entre si, eu tentar incorporar isso mais naturalmente possível no meu traço. Isso é muito legal pra construir personagens, é uma técnica muito, muito válida. Recomendo todo mundo fazer isso. Sobre algumas páginas específicas, já que a gente já falou sobre muitas coisas, não vou entrar em dissecar muitas páginas do livro, mas tem uma página que o Rafael quis destacar, que eu acho bem legal, que é a que a gente já falou, que é uma página dupla, que mostra uma explosão. Edição. E ela foi... Realmente, eu peguei isso do livro do Darwin... Peraí. Não. Rapaz, como é que é o nome do Darwin livro? Cook? Não, Darwin Cook é o Otto Parker. Peguei isso diretamente do Parker, do Darwin Cook, que, cara, é sensacional. Esse cara é maravilhoso. É muito bonito esse livro. É maravilhoso. Bonito. E o livro é lindo. E aí tem uma página dupla que, assim... vocês estão vendo aí, né? Tira o traço. O que acontece? Essa falta do traço, do contorno, do peso do preto, isso ajuda a deixar mais quente, considerando que o quadrinho é preto e branco, né? Então eu consigo... Normalmente a explosão seria, assim, um monte de... Pegando aquele pincel fortão, como você adorava fazer. Fazendo um monte de achura. Exatamente. Inclusive o professor, ele falava muito sobre, cara, esquece a achura, limpa essa porra. Então, essa página ele acabou não vendo, mas eu tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso. Então, Foi um avanço gigantesco. Quem pega a Belladonna e vê cenas de coisa acontecendo, um monte de rabisco e sujeira e tal, e pega essa página dupla, ela é limpeza, ela é isso. Uhum. E eu acho mais impactante assim do que com a sujeira. Porque quando você é sintético, é muito difícil passar uma mensagem complexa com pouca informação. Sim, sim. Sacou? É mais elegante, né? Não quer dizer que o outro jeito seja ruim, dá pra fazer coisa muito boa, mas é mais tiração de onda, porque é mais difícil você fazer mais com menos, então Exatamente. Quando você consegue fazer, bota o pau na mesa, né? Mas no caso eu usei o pau dos outros porque eu peguei diretamente do Darwin Cook mesmo. Então, mas assim, no Teocrasília rolou, quem pegar pra ler o livro, inclusive tem bastante coisa pra ler online, tá? Link. No Tapas. Inclusive esses spin-offs todos tem no Tapas também, eu tento colocar tudo online, eu acho legal democratizar o acesso a isso. Então, outro recurso legal que ele usa também é esse aqui que está na tela agora, né? Que ele atrapalha a leitura de propósito para dar contexto na cena. Então explica aí. Porque os personagens estão numa festa ali, uma festa fantasia e tal, e aí isso vai acontecendo ao longo da cena, uma cena de 2 páginas. No início você vê que os personagens estão meio isolados, eles estão ali num cinema abandonado, assim. Então você vê que nas cadeiras em volta não tem ninguém. Então, tá os balões limpinhos. Conforme eles vão adentrando a festa e vão se misturando, as pessoas começam a ver mais pessoas. E essas pessoas estão na frente dos balões algumas vezes. Porque quando você tá conversando numa festa barulhenta, você não ouve muito bem. Você tem dificuldade de se comunicar. Então, eles estão tendo dificuldade de se comunicar e o leitor está tendo dificuldade de presenciar essa comunicação. É como se você tivesse... um espectador, né? Você tá ali ouvindo a conversa e... Se fosse um filme, seria difícil de entender também, porque seria o barulho da exatamente, festa. Exatamente. Ótima forma de chegar, porque realmente no filme seria uma cena que teria... E é importante que tenha barulho nessa cena, que tenha... por exemplo, eu nem uso onomatopeia.
Né? Nem precisei usar onomatopeia. Porque esse recurso já passa a mensagem. Esse recurso já passa a mensagem. Vale a pena ter uma cena em que o barulho se faz presente. Sim. Como essa da explosão também, na página anterior. Eu nem uso um boom. Também não tem onomatopeia. Mas o barulho silencioso, né? Uma das coisas mais difíceis de fazer no quadrinho e que quando você consegue fazer bem, fica muito legal, é você dar som, você dar trilha sonora pro quadrinho, que por definição é silencioso. Você pensar recursos pra conseguir... trazer uma camada sonora pro seu quadrinho. Exatamente. Isso é muito difícil de fazer isso com menos é mais legal ainda. Pois é. E pra terminar, outra cena que eu queria destacar também é a parte da música. Essa eu tenho orgulho. Ele várias vezes ficou, nossa, mandei muito bem nessa parte. Não, essa cena quando eu fiz, a gente almoçou junto e falei, cara, eu fiz uma cena que você não vai acreditar. Assim, é engraçado porque obviamente as pessoas vão passar bem rápido, algumas pessoas talvez nem entendam, porque de repente não conhecem a música, mas é engraçado essas pequenas vitórias pro autor, assim, quando a gente consegue pensar um recurso, a gente, caralho, vai ficar muito legal. A pessoa vai ler aquilo por 2 segundos, mas não interessa. Mas a gente ficou 2 meses fazendo. Exatamente. É uma cena que tem uma banda de uma personagem, eles estão cantando Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque. Que, por sinal, eu descobri recentemente que é baseada numa música, num conto folclórico inglês. Ah, é? Chamado Pirate Jenny. Por isso que o nome dela é Genie. Porra, tá. E isso ajuda a entender Sim, porque qual é a mensagem real. Porque no conto folclórico da parada, acho que é um conto folclórico em inglês, se eu estiver enganado, me corrijam aí, e tem uma música folk alemã, baseada nessa parada. E assim, na música, a Jenny é tipo uma servente num hotel, numa beira tipo num porto, numa cidade aleatória. Ele é maltratado por todo mundo, tá ligado? E ela fica tipo assim, espera só que vocês vão ver. E aí no final da parada, chega um navio boladão que abre um monte de canhão e tipo, a cidade inteira deixa só o hotel de pé. Aí ela sai boladona, ela sobe no navio e ele é capitão do navio. E ela tipo, que bom que vocês chegaram. E ela vai embora, tá ligado? Todo mundo morre e ela tipo é brabíssima, ela é a dona do bagulho. É irado essa parada. Enfim, aí o Chico Buarque chupou dessa parada. E ninguém sabe, tá ligado? Enfim, conta sua história. Nossa, fecha parênteses. O maluco foi longe, pegou a parada, ninguém vai estar ligado. Não dá. Enfim, continua. Se tivesse internet na época, todo mundo ia saber dessa verdade. Porra. E aí, tá rolando essa banda, tá tocando Geni. Então a gente tem um quadro ali de inserção na cena, né? Tem um plano geral. Vocês estão vendo aí? Tá rolando a música. E aí depois tem 2 personagens que conversam, a gente sai da música um pouco. Quando esse diálogo termina, a gente retoma a música e quando a gente vira, a gente vai pra uma cena com outro personagem e a música fica tocando no fundo. A cena é muda, mas tem recordatários com a música tocando. É uma cena com a Vicky, que é essa personagem, essa mulher super forte, progressista e que se recusa a se ajoelhar e se dobrar ao sistema. Só que, enfim, quem conhece Geni e o Zeppelin já vai entender que rola ali alguma coisa. Eu não vou dar... Apesar do que vai aparecer na tela, vai... rola um abuso ali com ela. E é legal que a música, ela meio que descreve, conta, ela enriquece a cena, sacou? Em alguns momentos, literalmente. Tipo, Sim. o lance do joga-pedra. Sim. E eu fiquei orgulhoso porque, cara, começa a cena com uma mulher cantando, rola esse lance da transição, essa coisa de botar... continuar com o som de uma cena na outra, enquanto essa cena é muda e tá rolando um lance super forte. A parada é meio teatral, porque parece que a música tá tocando... Porque Geni é muito teatral. O que acontece é que, tipo assim, a cena dela sendo apedrejada é como se fosse uma interpretação, como se fossem atores encenando o que ela tá cantando, entendeu? Ficou muito legal, cara. Ficou realmente muito legal. É uma cena que eu fiquei... essa é massa, eu curto muito. Bom, então a gente falou bastante, link pra Teocrasília aqui embaixo, pra quem quiser comprar, quem quiser ler. E tudo isso, o link pro Denis também, pras redes sociais do Denis. Manda uma mensagenzinha aí, vamos trocar uma ideia. E quando é que sai o próximo? Próximo? A ideia inicial era que o próximo volume fosse no final desse ano, mas eu não tenho como garantir isso agora, porque vai rolar muita coisa, eu vou mudar pra São Paulo, minha vida vai ficar meio atribulada. Vamos fazer o nosso quadrinho juntos também. E eu vou priorizar o livro com o Rafa, porque... é um livro que vai ser... o meu trabalho nele vai ser muito mais rápido do que o meu trabalho no Teocrasília. Eu vou estar produzindo, mas eu não sei se sai pro final do ano. Mas, no máximo, no primeiro semestre do ano que vem,
Principalmente tem FIC, né? De repente, se o FIC mantiver o primeiro semestre do ano que vem, eu lanço no máximo, no mais tardar, primeiro semestre do ano que vem. Show. Mas vão ter os spin-offs esse ano, 24 horas, que são pelo menos Telcasilha Extra 3 e 4. Vamos rolar aqui no canal, em live aqui. Então... E eu vou estar fazendo aqui ao vivo, olha só. Só depende de vocês. Sucesso. É nóis. Valeu, gente. Valeu, Aquele abraço. galera. Tamo junto. Beijão. Fala. Curte, compartilha, se inscreve. Essa coisa de internet todo mundo já sabe. E no mais, nóis. aquele abraço. Valeu. Valeu. Gostei disso.